Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Joel Benjamin, o homem por trás do computador que derrotou o Garry Kasparov. Deep Blue da IBM foi projetada e auxiliada pelo grande mestre Joel Benjamin, 3 vezes campeão dos Estados Unidos, prodígio, mais jovem grande mestre dos Estados Unidos na época dele, aos 13 anos de idade, mestre nacional. Um cara realmente especial no mundo do xadrez, jogando contra Walter Shawn Brown, outro jogador muito forte, e a gente vai ter aqui uma partida sensacional, se preparem. Então, que começa com peão dama. Temos aqui cavalo em F6 pelo Joel Benjamin, cavalo vem para F3, G6, até aqui ambos os jogadores vão fazendo, né, uma abertura bem comum, típica aqui de peão dama, e aqui C5 imediatamente foi jogado, atacando o peão central. Cavalo C3 segue o desenvolvimento, o peão toma, cavalo toma, e o bispo pega a longa diagonal de casas escuras. E4, formação, parece a Maroczy da siciliana, né? Acho que a gente caiu numa Maroczy dragão acelerado, né? Alguma coisa, transpôs para isso, apesar do nome que tá aqui é defesa moderna pterodátilo, variante semi-averbá. Eu acho que isso aqui é a formação Maroczy da siciliana, da dragão. Mas tudo bem, talvez o computador talvez começou de um jeito e transpôs, né? Bom, vamos embora, tanto faz o nome. Roque foi jogado. Aqui bispo em E2, seguindo com o desenvolvimento, o cavalo vem para C6 e bispo em E3, protegendo mais uma vez aqui o cavalo. Temos o lance B6, o bispo de casas claras quer jogar, Roque coloca o rei em segurança e o bispo agarra a longa diagonal, com pressão no peão central. F3 coloca granito nas casas claras, torre C8 coloca pressão em C4, o cavalo vai vir para E5 com certeza. Torre C1 foi jogado e aqui cavalo E5 já não funciona mais porque a torre está bem posicionada. Você pode jogar, por exemplo, o cavalo em D5 aqui de maneira a ter uma boa posição. Por isso, o Joel Benjamin decide trocar um pouquinho de peça aqui para aliviar um pouco a restrição, né? As pretas ainda não passaram da terceira horizontal, por isso o cavalo toma e depois de bispo toma bispo em H6, ganhando um tempinho, atacando a torre, um lance que incomoda, dá suporte para casa de F4 também, né? Belo plano aqui do Joel Benjamin. Torre vem para C2 e sim, meus amigos, cavalo H5, você sabe que esse lance precisa ser jogado no xadrez, de olho na casa de F4. G3, temos agora o quê? O cavalo não pode mais pular para a casa de F4, o cavalo satisfeito voa para a casa de G7, talvez de olho na casa de E6, talvez dando suporte para F5, vamos ver como segue. F4 foi jogado e sim, F5 coloca um bloqueio na ala do rei. Torre D2, coloca já pressão aqui na coluna D e bispo C6 protege o peão. De D7 até aqui tudo bem. Seguimos com o lance E5, ganha espaço na ala do rei, o cavalo pula para E6 e o bispo vem aqui para a casa de E3. Quem tá melhor? Não sei, o computador avalia a posição das brancas como um pouquinho melhor. E aqui G5, Joel Benjamin tenta o contrajogo na ala do rei. Uma ideia espetacular, vai ser seguido de rei H8, vai ser seguido de torre G8 com contrajogo. É o que o Joel Benjamin tem aqui nas mãos. Fora isso, ele está muito restrito. O peão de D7 está atacado. Não é fácil tentar uma ruptura com D6 quando você tem tanta peça assim. Por isso sobrou mesmo esse lance G5. Bela jogada do Joel. Bispo em F3 foi jogado, combatendo as casas claras. O defensor do peão de D7 está ameaçado. Dama em E8 foi jogado, sai da coluna D. Se você quiser trocar agora, tudo bem, o meu peão que era um alvo fica seguro. Por isso o bispo H5 agora foi jogado, aqui atacando a dama, não tem outro lance, senão você tirar aqui outro lance saudável, né? Porque tem outro lance, tem, você pode jogar esse, mas não tem outro saudável, esse é o único saudável. E agora bispo F3. E as pretas são forçadas a repetirem a posição. O Joel Benjamin simplesmente não tem outra escolha boa. Você pode dizer que ele pode tentar talvez aqui um dama em C7. No entanto, por que você vai permitir que as brancas cheguem com tanta agressividade na posição? Por isso é praticamente forçado jogar dama em E8. E aqui o Walter segue com bispo H5 e o que mais você vai fazer a não ser repetir a posição? Dama em D8 foi jogado. E agora, se o Walter jogar bispo F3 é empate. Automaticamente é empate, a gente vai ter empate por 3 repetições, mas o Walter quer jogo. Segue com o erro, cavalo B5, meus amigos. Não! Por que ele fez isso? E agora tem possibilidade de contrajogo aqui para as negras com o primeiro G por F4
praticamente forçando a resposta, mas agora rei H8, preparando aqui um contra-jogo. E esse lance atacou o peão de A7, parece até que foi bom, o computador chama de erro, porque o computador está calculando já milhares de variantes, né? Então o computador consegue descobrir que foi um erro, mas entre seres humanos você fala, o que esse lance tem de errado? O cavalo B5 me parece ter sido um excelente lance, porque o bispo não pode tomar o cavalo, porque perde a defesa de D7, e ao mesmo tempo o cavalo está fazendo uma excelente pressão, vai jogar em A7 e vai capturar o bispo, portanto parece um bom lance. O Walter Shawn aqui ele joga de uma maneira profilática, joga com torre de F em F2, o que parece um bom lance, você traz mais defesa aqui para o seu rei, dá a casa de F1 para o rei poder escapar. Seguimos com o lance torre G8 cheque, o rei vem para a casa de F1 e aqui torre G7. Colocando uma confusão infinita, porque você fala assim, agora as brancas estão bem, o Walter finalmente conseguiu o seu plano, cavalo por A7 foi jogado, atacando a torre, atacando o bispo, e aqui o defensor do peão vai cair, e o que vai acontecer? Aqui as brancas têm uma ótima posição, a torre está atacada, você tem que tirar a torre daí, certo? Show me the book! Joel Benjamin não mexe na torre, meus amigos, e segue com um lance genial nessa posição. Um lance brilhante, meus amigos. Sim, é esse mesmo que você está querendo jogar, né? É o tudo ou nada. Dama G8, meus amigos. Bora pilhar na coluna G. Bora pra cima desse rei, né? Você fala, mas será que tem ataque mesmo? Porque esse cavalo por torre, o que acontece? Não foi jogado esse lance. Mas aqui torre G1 e você vai capturar a dama e depois vai capturar aqui o cavalo. E as pretas têm algum material a mais, pode ser questionado, né? Duas torres em geral jogam um pouquinho melhor do que uma dama, mas aqui são 3 peças contra 2 peças. Tudo bem que as brancas têm aqui 6 peões contra 5 das pretas. De qualquer maneira, pelo fato do rei estar exposto e ainda ter muita peça para as pretas poderem coordenar um ataque para cima do rei, as pretas estão fortemente melhores aqui, né? Apesar do material dar dando só mais um, né? A diferença material não é tão grande, a avaliação posicional é forte aqui para as pretas. Por isso, meus amigos, que lance dama G8. O Walter Shawn faz a leitura aqui e vai para o lance rei E2, ele já dispara com o rei. No entanto, os computadores apontam que a única defesa seria dama B3. Notem que esse lance não apenas pilha na coluna G, mas também traz um ataque fantasma, um raio-x aqui, para o peão de C4 e o rei tá na mira, né? Então qualquer ataque descoberto aqui de cavalo vai ter esse tema. Ou seja, os temas táticos estão sendo construídos aqui na posição de uma maneira muito intensa. Rei E2 foi jogado na expectativa de escapar. Rei E2 foi jogado, mas agora mais um lance brilhante, meus amigos. Cavalo por F4 foi jogado, mas não é possível, aqui tem 2 peças, vão poder capturar, vai perder uma peça, mas a chave está na continuação aqui do ataque. Bispo F4 foi jogado capturando o cavalo, mas agora dama por C4 dá um cheque, ataca mais uma vez aqui o bispo em F4, a partida segue com torre D3 e bispo por F4 recupera aqui o material. No entanto, cavalo por C6 foi jogado. Esse lance é considerado brilhante porque você pode perceber que a torre está caindo, mas aqui tem rede de mate. Dama em E4 com cheque entregaria checkmate em poucos lances. Aqui, por exemplo, rei em F1 teria torre G1, que beleza, hein, galera? E depois, seguido de rei por G1, dama em H1, checkmate. Vejam a beleza tática, as combinações possíveis que estão rolando aqui nessa partida, né? Por isso o bispo por F4 foi considerado um lance brilhante aqui pela engine, porque deixa uma torre inteira para sacrificar a segunda torre depois e dar o checkmate, né? Bonito, bonito demais o que está acontecendo aqui. Por isso a partida segue com cavalo por C6. Aqui o Walter, percebendo tudo isso, fala, vou eliminar esse bispo de casas claras. E agora então seguimos com mais um lance muito forte, não recuperando a peça imediatamente, que já seria bom o suficiente, mas primeiro dama em E4 aqui com cheque. O cavalo continua atacado, rei F1 foi jogado e agora sim, capturar o cavalo, nada disso. Joel Benjamin segue com o lance torre de 100 G8, meus amigos. Ficando com uma peça a menos, o cavalo continua atacado, mas existe a ameaça aqui de checkmate. Por isso não dá tempo de tirar o cavalo.
Torre G3 foi jogado, uma tentativa desesperada, mas agora nós temos torre por G3 e não bispo por torre. E depois de peão toma, mais um lance surpreendente, dama em H1 com cheque. Meus amigos, que confusão. As pretas não recuperam a peça, deixam o bispo atacado e ainda partem para cima agora com esse cheque. A genialidade é gigantesca. Rei E2 foi jogado, mas agora é possível recuperar um pouco de material, né? Igualando aqui, ficando as pretas com apenas um peão a mais. Esse lance vem com cheque. E agora qual que é o problema? Você não pode jogar aqui um rei E1, tá vindo dama em H1 com cheque, com um forte ataque. Por exemplo, se rei E1, dama em H1, se rei E2 de novo, dama em E4 com cheque, se rei F1, torre por G3 e as pretas têm uma posição melhor, o cavalo continua atacado, mais o ataque aqui para cima do rei, não tem como escapar. Por isso, depois de dama em H5 cheque, o Walter segue com o lance torre F3 e fala, e agora? Agora eu vou tomar o cavalo, vai tomar o bispo, pode jogar dessa maneira? Mas Joel Benjamin tem uma ideia ainda mais forte. Segue com o lance torre por G3, meus amigos. E agora? Agora o cavalo escapa do ataque, volta para defender a torre e parece que está tudo seguro. As pretas têm 2 peões a mais, vou tentar lutar pelo empate. Mas Joel Benjamin segue sem perdão, meus amigos. Torre G2 aqui com cheque. O rei não pode vir nem para casa de E1 nem para casa de F1, porque dama em H1 estaria com sequência de mate, né? Se rei F1, dama H1 é mate direto, se rei E1... se rei E1, dama em H1 com cheque, mesmo que a torre volta, bispo G3 é cheque mate. Por isso, meus amigos, nesse momento o rei D3 foi jogado, que loucura, e agora a torre D2 com cheque, ganhando aqui material. Aí você fala, tudo bem, eu ainda vou jogar aqui torre e cavalo, né? Torre e cavalo aqui contra a dama, talvez dê pra jogar, tem um peão aqui de F5 caindo, bora jogar. Dama em H2 cheque, rei D3, mas depois de simplesmente não dama por peão, meus amigos, que já seria bom, mas simplesmente E6, mantendo o peão de E e o peão de B atacados. Nessa posição, Walter Sean Brown abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que é isso, meus amigos? Joel Benjamin, mestre nacional aos 13 anos de idade, o que naquela época era um grande feito. 3 vezes campeão dos Estados Unidos, mostra porque que, né, ele realmente era um grande jogador. Olha, corrigiu o nome da abertura aqui, defesa siciliana, dragão acelerado, Maroxy Bind Formation, olha aí, Victory, aqui acertamos também o nome da abertura, mas isso não importa, né, isso aí tanto faz. Bela partida, vamos ver a precisão antes de eu jogar minha partidinha aqui também no chess.com, bora lá. Aqui 95.4 com 3 lances brilhantes, incrível, né? Uma partida realmente histórica aqui do Joel Benjamin. E bora jogar a nossa partidinha também aqui no chess.com. Bora uma partida aqui de 10 minutos, vamos lá, vamos ver quem aparece aqui. Anda tendo bastante trapaceiro aqui nesse ritmo de jogo de 10 minutos, mas tudo bem, bora lá, vamos acreditar que vai dar tudo certo aqui. Jogador, desde quando você existe? 4 dias. É trapaceiro com certeza absoluta, tá? Então aqui eu vou abortar e vou começar outra partida. Aqui, 30 de novembro, beleza, um pouco mais de chance de ser um jogador legítimo. Bora lá! Defesa francesa, variante do avanço. Isso, vambora, variante agressiva aqui, cavalo C6, cavalo C3, ele tem bispo D7 que a turma joga aqui, veio com dama B6 direto. Ok, essa variante é boa. Aqui tem uma ideia com cavalo A5, né? Eu pensei em jogar um B4 direto, deixar ele tomar e ir para esse gambito aqui, né? Mas acho que ele tem umas ideias de cavalo A5. Vamos desenvolver aqui primeiro. Eu não lembro como joga contra o peão de C4, então eu vou ter que calcular. Aqui ele impediu o lance B4, né? De certa forma. B4, peão toma, não parece bom, né? Bispo D2, cavalo E1, certo? Acho que sim, bispo E2 com ideias de cavalo E1 depois do roque, acho que sim. Vamos ver. Roque, cavalo E1, cavalo C2, talvez. Para poder escapar, né? Ele está ameaçando aqui agora umas ideias de bispo em A4 no futuro. Eu acho que eu posso jogar aqui com torre B1, será? Eu acho que eu posso jogar aqui um torre B1, vamos ver. Se bem que... ele não tem bispo por A3 ainda e a minha torre está protegida, ok, dá para jogar.
Certo, vamos tomar. Tudo bem, ele só vai recuperar material, eu acho que não tem nenhum problema aqui. E como aqui está protegido, eu acho que eu posso simplesmente continuar aqui o desenvolvimento. Talvez E3 aqui, ou talvez F4. Acho que F4 melhor, porque a única ruptura que ele vai ter é jogando F6 e eu já dou suporte. Para casa de E5, eu acho que está de bom tamanho. Bispo em F4 jogado. Não temos nenhum problema aqui, né? Eu acho que aqui simplesmente dama em D2 faz bastante sentido, conectando as torres e ameaçando tirar o cavalo, né? Então aqui ele vai ser mais ou menos incentivado a tomar o cavalo, seja de dama ou de bispo. Tomou de bispo. Aqui eu posso deixar esse bispo aí, né? Ele não está me ameaçando exatamente nada. Talvez um cavalo aqui fique mais forte. Talvez é isso que ele queira fazer, né? Vai colocar o cavalo ali, mas também não vai fazer nada. Então, eu acho que agora é hora do contrajogo, né? Eu tenho que tirar esse cavalo daqui para alguma boa casa e começar um ataque com F4 F5, né? Eu acho que eu vou começar com H2 seguido de cavalo H1, não, cavalo E1 direto talvez, né? Acho que cavalo E1 direto. Cavalo E1 talvez seja um pouco ruim porque corta a conexão das duas torres e isso a gente quer manter. Então talvez dama aqui dando a casa para o cavalo, né? Eu acho que sim, eu acho que esse lance faz bastante sentido. Eu dou mais suporte para E5, dificultando de uma vez por todas o lance F6. Eu gosto dessa ideia. Talvez ele vai querer jogar com G5 aqui e ir para o grande roque, né? Também é possível que ele jogue dessa maneira. Vamos ver como segue. Cara, esse lance é bem arriscado. Ele quer ganhar o peão de B2, mas é bem arriscado isso para ele. Vou deixar ele tomar, né? Não tem outra saída aqui. Mas coragem, hein? É preciso coragem. Jogar com esse rei no centro aí. Rapaz. Bom, aqui dama C. Ele vai jogar cavalo aqui? Não, duvido. Então vamos jogar aqui e depois com bispo D1, né? Ok. Foi preciso dar uma recuadinha aqui. Ok. Agora bispo aqui, eu acho que tá de bom tamanho, né? Ameaçando um bispo cheque e tal. Beleza. Ele conseguiu uma boa diagonal pro bispo, não é que o bispo dele vai ficar aí para sempre. Cavalo D2 também é possível, né? Se eu quiser lutar pela casa de B3. Mas eu acho que aqui está bem administrado por enquanto. Bispo H5, aí sim, cavalo D2. Exatamente. Aí cai o peão de B, né? Não, eu tomo de torre. É isso. Eu tomo de torre. Muito bem, meus amigos. Parece equilibrado isso, né? Não tenho certeza, mas me parece. Aqui eu tenho que tomar, sou forçado. Tá. Agora, existe uma certa pressão aqui, mas nada demais ainda, né? Acho que torre D2 com dama C2 é bem possível de ser jogado. Ou voltar com as ideias aqui de... Ou talvez dama D2, né? Não, mas acho que torre D2 faz bastante sentido. Será? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Esse final aqui é ruim para mim, né? Por conta dos peões. Nas casas escuras contra o bispo de casas escuras. Mas o rei dele ainda está no centro. É isso que eu tenho que tentar castigar. Eu não vou jogar dama C2. Eu tenho que tentar castigar o rei dele no centro. É isso. É isso. Como é que eu protejo esse peão aqui? Eu acho que eu vou jogar um torre B1, viu, galera? Eu vou jogar um torre B1, daí eu venho com a dama, tiro o bispo e jogo um F4, F5. Se bem que F4, F5 direto também já é legal, né? Ele vai tentar alguma coisa assim? Duvido. Talvez ele tente. Talvez essa ideia talvez seja mais forte aqui, né? Deixa assim. E vem pra cá e rasga um F4, F5. E esse bispo vai ficar onde? Aqui em G3? Eu acho que sim. Eu já vou jogar esse lance. É isso. Ele vai jogar com um bispo em G5. Não mais. Bora. Eu acho que eu vou jogar com a torre em D2 e a dama em F1. Eu gosto dessa configuração. E aí a F5 tá ameaçado, né? Gosto dessa configuração.
Vou passar a dama agora lá para F1. Ah, ele atacou ali, né? Cara, eu acho que agora a gente tem um contra-jogo forte aqui, esse alvo aqui, né? Vamos tomar para abrir a coluna. E agora eu vou chegar chegando. Torre e dama, né? Montar a pressão aqui. Primeiro com a dama. Só o peão de B2 que eu preciso defender. De alguma maneira. Talvez jogar um torre B1 em algum momento. Só tomar cuidado para ele não ter nenhum tático, né? A torre tem que estar defendida. Aqui ele deu uma pequena sentida na posição. Ele está na dúvida se ele toma de torre, leva um bispo H4, né? Tá, ele tomou de bispo. Cara, eu posso jogar um dama D1 aqui também, porque se eu trocar as damas agora, eu acho que eu tenho uma boa posição. E aí eu tiro essa dama dele daí, desse contato de B2, né? Para antes de atacar aqui. Eu acho que essa ideia é bem interessante. Gosto desse final. Gosto desse final aqui para as brancas. Ele tem condições de defender com rei F7. F5 seguido de bispo E5? Não creio. Vamos continuar a pressão aqui. 4 minutos. F5, vai para as trocas. Esse final é ruim para mim se trocar tudo, né? Esse final parece ser ruim para mim se trocar tudo. Bispo H4 não dá para eu jogar. Ele vai jogar isso aqui, né? Certo. F5, acho que eu tenho que jogar em algum momento, mas não tá fácil. Eu teria que dar suporte para isso. Jogar um G4, F5? Não, eu tenho que botar o bispo aqui, mas não é fácil. Torre aqui? Acho que não, né? F5, troca tudo e joga com o peão à mesa. Não faz nenhum sentido fazer isso. F5, troca tudo e joga bispo em B8. Daí ele vai jogar um A6 ou A5, que seja, e vai avançar. Acho que não faz nenhum sentido. Talvez levar o rei, rei F2, rei F3. Eu acho que levar o rei. Vamos ver. 3 minutos e 40. Ele vai jogar assim. Rei F3, claro. B4. Aqui, tirar o bispo. Rei G4, H5. Tá, H4, H5 direto. Não, também. Rei G4, ele deixa ele jogar H5? Não, não faz nenhum sentido. Acho que eu vou jogar G4 aqui. Ele está tentando jogar um pouco mais rápido. Eu acho que agora um F5 cai bem, né? Ele desconectou as torres, agora F5 está sendo ameaçado depois do G4. Ok. F5 direto com contra-jogo. Bispo G3 primeiro, né? F5 seguido de bispo E5. Faz algum sentido, né? G5 direto seguido de F5? Não sei. Talvez. F5, troca tudo, seguido de bispo E5, mas ele está protegido. Meu rei está escancarado. Acho que não é o caso. Jogar rei aqui, bispo aqui, talvez faça mais sentido. G5 direto, cara, seguido de H. G5 seguido de rei aqui, H4, H5. Aí ele não vai fazer nada, e aí meu bispo ficou preso. 2 minutos e 20. F5 seguido de G5, seguido de torre 8 e torre H8. Tem algumas ideias, né? Esse lance aqui ele vai jogar. Nós vamos trocar. Depois ele vai tomar de novo. E esse peão vai ser atacado. Talvez torre A1, então. O lance do Karpov aqui, né? Acho que eu vou jogar esse lance.
Mudei meus planos aqui. Vou jogar um pouquinho defensivo aqui, porque se eu for full ataque aqui, ele tá indo para um contra-jogo muito violento, né? Tá. Aqui eu acho que eu defendo bem. Ele vai atacar aqui, né? Ok. Um minuto e 40. Ele não tem como atacar esse peão. É melhor tomar de bispo aqui. Tudo bem que o meu bispo vai virar um peão. Fazer o quê, né? Torre 1 agora, o próximo lance depois de torre A1. Podemos trocar? Não. Tem que jogar aqui. Torre G1, rei defende. Aqui tá defendido. Aqui eu posso jogar aqui. Acho que tá seguro aqui, 1 minuto e meio. Torre aqui eu defendo de novo. Acho que tá seguro. Não mais. Será que dá pra empatar ainda? Puxa, não dá. Aqui eu perdi. Vamos lutar, né? Vamos lutar, mas aqui acho que não dá mais, não. Esse que exclama. Aí. Que não dá mais. Boa partida. O cara jogou bem, hein? O cara mereceu. Jogou melhor. Mereceu. Bora puxar o relatório. Vamos ver onde é que eu errei, né? Pra ter perdido aqui na partida. Foi no finalzinho. Bora ver aqui nessa posição. A G5 ainda segura bem. Difícil jogar G5 aqui, né? Deixar todos os peões nas casas escuras, mas tinha que jogar. Era o único. Não, B3 também. B3 indo para um contra-jogo. São lances difíceis, né? Realmente já estava complicado aqui. E antes, por que chegou nessa situação? Vamos ver, torre A1 foi ruim, né? Aqui tinha que jogar o F5, que eu tanto queria. Vamos ver essa linha aqui, F5, seguido de bispo E5. Eu falei disso, mas não acreditei, devia ter acreditado. Se bispo E7, sempre tem essa aqui atacando o bispo. Se bispo volta para cá, eu tenho contra-jogo, né? Até torre 8 é possível, torre E5. Tinha que ter jogado aqui. Lição desse vídeo, né? Quando você percebe que você vai começar a tomar uma pressão, não jogue defensivo, parta para o ataque mesmo que você tenha que entregar um peão. É melhor entregar um peão e ganhar a iniciativa do que agonizar até a derrota. Tá aí a grande lição. Espero que eu me lembre dessa lição nas próximas partidas. E por hoje é isso. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!